Bem, agora nós vamos falar da parte da Terra, né? Da Terra e as suas camadas. Então é o seguinte, desde os tempos antigos já sabia que a Terra era redonda, né? Embora algumas sociedades tenham resistido a essa ideia por muito tempo. Mas ainda nos dias de hoje persiste a dúvida. O nosso planeta configura-se com uma esfera totalmente perfeita? Ou seja, com um raio igual em todos os seus pontos? O raio, ó, centro da Terra. Então, o raio, ó, é igual em todos os seus pontos? Essa é uma pergunta. Mas, primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza em todo o universo. Essa concepção é basicamente uma construção intelectual, humana, e dificilmente se manifesta de maneira exata de forma natural. Nesse sentido, o modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide. É esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Ou seja, é um formato quase esférico, mas não totalmente. Mas por quê? Porque nós temos algumas deformações, diferenças de gravidade. Em vários dos seus pontos há um acúmulo de massa irregular. Então, ao longo do seu volume. Então, você observa que ela não é totalmente esfera, né? Elas têm essas deformidades aqui. Além disso, as diferenças de altitude, de profundidade, não permite também que o planeta seja totalmente redondo. A Terra compreende, ela tem, aí na Terra em si, ela tem várias regiões com características específicas. Nós temos na Terra 4 regiões: a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Eu vou falar um pouquinho dessas 4 regiões aqui. A litosfera, gente, é a região sólida da Terra, também conhecido como crosta terrestre. Vendo, ó, aqui não dá para ver, mas é a terra, é o solo, né? Sua parte mais superficial, acima do nível da água, que é o solo. Então é definida como litosfera. A hidrosfera compreende a parte líquida da Terra, que é a maior parte da hidrosfera, é constituída por água salgada. Então a nossa Terra ela tem a maior constituição de água, mas é água salgada. A atmosfera é essa parte que é o nosso ar, né? É a região gasosa que envolve a Terra. É constituída por uma mistura de gases, vapor de água e partículas em suspensão. À medida que nós nos afastamos da superfície terrestre, essa massa de ar está ficando cada vez mais rarefeita e costuma ser dividida em 5, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E aqui, além dessa parte da própria da Terra, das regiões, nós também temos a biosfera, que é a parte do nosso planeta habitada por seres vivos. Estende desde acima do nível do mar, como as montanhas mais altas, até as maiores profundidades oceânicas, onde pode existir vida. Então, essa parte da biosfera, gente, é constituída de seres vivos que vivem na água, que vivem no mar e que vivem no mar, tá? Então, na Terra, ela compreende essas 4 regiões características, né? A litosfera, que é o solo, a hidrosfera, que é a parte da água, né? E observa que a maior parte é água salgada, a atmosfera, que é o nosso ar, e a biosfera, que é constituída onde tem a parte onde tem os seres vivos, né? É a parte do nosso planeta onde vivem os seres vivos. Nós temos também, aí eu vou abordar em vocês a estrutura interna da Terra. A parte interna da Terra, onde nós temos a crosta, o núcleo sólido, o núcleo externo líquido, ó, esse aqui, e o manto, que é esse vermelho aqui. Então, a estrutura interna da Terra é constituída basicamente
por 3 camadas, né? Que é a crosta, o manto, que é essa parte vermelha aqui, e o núcleo. Esse núcleo externo líquido é importante, sim, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. A crosta terrestre também é conhecida como a litosfera. Foi o que nós falamos aqui inicialmente. É onde fica a parte sólida, é o solo da nossa Terra. Conhecida como litosfera, que é a camada sólida, externa do planeta. Sua espessura varia de 30 a 60 quilômetros nas regiões continentais, de 5 a 10 quilômetros sobre os oceanos, né? Então, essa parte, essa crosta aqui, ó, que separa desse manto. Essa espessura aqui, que é a crosta. Em média, 4 vezes menor que o manto e o núcleo junto. Ó, o manto e o núcleo. Então, é uma parte muito fininha em relação ao núcleo sólido, o núcleo líquido e o manto. O manto, ó, terrestre representa a camada intermediária da Terra. É posicionada acima do núcleo interno e abaixo da crosta terrestre. Então, nós temos o núcleo, que é isso aqui. Temos a crosta, que é essa daqui. Nesse intervalo, nós temos o manto. Ele é separado dessas camadas por 2 continuidades denominadas, respectivamente, descontinuidade Goldberg e descontinuidade Morovitch. O manto é a camada terra com maior volume, massa e extensão, tendo aproximadamente 3.000 quilômetros de profundidade. E ele chega a uma temperatura de 3.400 graus Celsius. No manto, as rochas não se encontram no estado físico, tal qual ocorre na crosta terrestre. Neles, elas apresentam uma consistência pastosa, se torna cada vez mais fluida à medida que se aumenta as profundidades. Uma vez que a principal geração de calor interno da Terra é o núcleo, é esse aqui, ó, o núcleo terrestre. Sua composição principal é o silicato de ferro e o silício. Isso quer dizer que o manto é superior à parte mais externa, né? E ele é constituído por um material mais prático, com temperaturas e densidades menores. O manto inferior, por sua vez, apresenta uma consistência quase líquida, com maior densidade. Há ainda poucas informações precisas sobre essa camada aqui, como a forma que se movimenta e as transformações químicas e físicas específicas realizadas. O principal efeito do manto, gente, sobre a superfície terrestre, além da manifestação da lava em erupção, a gente vê isso nos vulcões, né? Quando os vulcões entram em erupção, o que sai, né, é aquele manto, aquelas lavas, né? As erupções vulcânicas, a atuação das células ocorrentes de convenções. Trata-se de uma movimentação circular do manto superior, que é essa parte aqui, que a parte está mais em cima, né? Porque tem essa parte aqui que está próxima, mais próxima, ó, mais próxima ao núcleo. E ele funciona como uma esteira para a crosta terrestre. Então, o manto ele permite que a Terra, né, tenha esse movimento. Esses movimentos estão atrelados a todas as atividades tectônicas, como a formação de montanhas, vulcões, além de terremotos e de tsunamis. Então, quando há esse movimento do manto, né, quando há um deslocamento, às vezes acontece alguns terremotos e, de acordo com o movimento, pode chegar até a tsunamis. O núcleo, aqui, ele divide em 2 partes. Essa parte mais interna, que é o núcleo sólido, e o núcleo líquido, que é a parte mais externa. O núcleo é a camada mais interna do planeta, sendo uma esfera do tamanho aproximado do planeta de Marte, né? Ou seja, uma característica do planeta de Marte, o nosso núcleo, corresponde a aproximadamente 1/3 de toda a massa terrestre, apresentando as maiores temperaturas no interior do nosso planeta.
A profundidade vai de 2.900 km até a 6.370 km. Ele ainda pode ser dividido em duas camadas, que está aqui, ó. O núcleo pode ser dividido, como eu falei, o núcleo sólido e o núcleo externo, parte líquida, ó. O núcleo externo e líquido, com maior fluidez muito maior que do manto, reação à temperatura. Ele chega aqui a 3.000 graus Celsius. Sua extensão vai de 2.900 km até a 5.150 km. O núcleo interno, que é esse daqui, pro outro lado ele é sólido, tá? Ele não é líquido. Aqui essa parte do núcleo interno, ele é sólido. E teve o fato de a pressão ser extremamente elevada, algo em torno de 3 milhões de vezes maior que a pressão atmosférica no nível do mar, essa nossa aqui. Formamos então uma liga metálica maciça, que é constituída de níquel e ferro. Tá? Então nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto, que é essa parte vermelha aqui, e o núcleo sólido e o núcleo externo líquido. Então nós encerramos o conteúdo de Terra e Lua. Vou passar para vocês umas atividades, tá? Até a próxima aula.